Muito bom dia! Mais um dia para a gente compartilhar de riquezas eternas. E antes da gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, deixe a sua curtida aí, comente se você quiser comentar e também, o mais importante, nos ajude a compartilhar, a propagar a mensagem de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, tá bom? E eu tenho certeza que você vai contribuir para o reino de Deus. Então, abra o seu livro de Provérbios, capítulo 22, e vamos falar de alguns versículos. E lembrando também que hoje eu vou te mandar um vídeo bônus de conselhos de sabedoria. Hoje à noite, então você fica atento que vai chegar na sua notificação no YouTube, tá bom? Esse vídeo aí que vai chegar, nós não enviaremos pelo WhatsApp, então você fica atento que vai sair na sua notificação, tá bom? Então vamos lá, abre aí, vamos começar pelo versículo 1. A boa reputação é mais importante do que muitas posses. Vou repetir, a boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e do que o ouro. Olha o que Deus está nos ensinando aqui. Deus nos está nos ensinando a viver nessa terra como pessoas que carregam o quê? Uma boa reputação, que carregam uma boa estima diante das pessoas, que é o quê? É uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa leal, né? Então, quando você anda nos princípios e nos conselhos da palavra de Deus, você consegue ter uma boa reputação diante dos homens, né? Já viu aquela pessoa que ela... Por que ele fala aqui que é mais importante do que o ouro e a prata? Porque uma pessoa com boa reputação e com uma boa estima diante dos homens, ele tem tudo. Hoje, os grandes coaches do mundo, eles falam que a maior riqueza, sabe o que é? É o network. A maior riqueza são contatos, são as influências que você tem. Então, o que Deus está nos ensinando aqui? Você, através da sua lealdade, através da sua honestidade, através de princípios de Deus aqui na terra, você então vai adquirir uma boa reputação, uma boa estima. E por conta disso, você será uma pessoa riquíssima, ou seja, nunca vai te faltar nada, ou seja, você sempre terá acesso em diversos lugares. Então, uma pessoa de boa reputação e de boa estima, ela tem acesso. Por quê? Porque ela é querida, ela é benquista, tá bom? Talvez seja isso, talvez seja essa a resposta porque você não consegue as coisas, porque você não consegue desfrutar, porque ninguém te arruma emprego, porque você não consegue estar em lugares, porque você não consegue desfrutar de riquezas de influência. Por quê? Porque talvez o seu procedimento seja contrário aos princípios de Deus. Então, o que você tem que fazer? Se você está andando errado, muda o seu procedimento. Quando? Hoje, agora. Felipe, eu quero ser uma pessoa de boa reputação. Você não precisa ler livro, já te falei. A sabedoria de Deus está disponível para você gratuitamente. Medite na palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus e Deus te fará um homem e uma mulher de Deus na terra e no céu. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo. Versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O tolo, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Queridos, antes de mais nada eu esqueci.
Nós estamos lendo na tradução da Bíblia King James atualizada, tá bom? Vamos lá. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O tolo, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Em outras traduções, ao invés de prudente, fala o sábio. Então, o que Deus está ensinando aqui? O sábio, ele vê o perigo, ele passa de largo. Você entende? Ele vai para outro caminho. Ele busca refúgio. Agora, o tolo, o que ele faz? O tolo, ele passa adiante e sofre as consequências. Então, o que Deus está ensinando aqui, meu filho? Tem duas maneiras de se aprender na Terra. Tem duas maneiras de você aprender nessa vida. Ou sendo tolo ou sendo sábio. Como é que é o tolo? O sábio, como é que é o sábio? O sábio, ele vê um buraco e ele passa de lado. Ele vê o perigo, passa de lado. Ele busca refúgio, ele vai por outro lado. Agora, o tolo, o que ele faz? Ele vê o buraco, ele fala assim, não, dá para passar. Ele passa no buraco, se estropeia inteiro, cai, capota, e aí depois ele fala, puxa vida, o negócio dói mesmo, rapaz. Eu não vou passar mais por aí, não. Então Deus está te ensinando assim, como filho, não seja tolo, seja sábio. Eu falo isso com propriedade, queridos, porque a vida inteira, durante muitos e muitos anos, eu fui o tolo. Então eu não fui sábio, eu sempre fui tolo. Eu vinha um caminho, eu falava, não, dá para passar, vamos por aqui, vamos embora, né? Vamos aqui, vamos fazer isso. E aí eu insistia no erro e sempre me machucava. Então, tem duas maneiras de aprender, ou sendo sábio ou sendo tolo. Não seja tolo, seja sábio. Observe o seu caminho, observe os perigos. E se você for sábio, você nunca vai cair em ciladas, tá bom? Vamos continuar aqui rápido. Versículo 5. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Eu amo esse versículo, porque eu treino meu filho de 3 anos, Bernardo, eu ensino ele para que ele possa aprender já esses princípios de Deus de sabedoria. Olha o que fala aqui, nas trilhas dos perversos existem espinhos. Quem é o perverso? Primeira coisa que precisa saber. O perverso é aquele que não anda nos conselhos de Deus, é um filho desobediente, é a pessoa que é desobediente. Então, uma pessoa desobediente só vai ter na vida dele espinhos e ciladas. Por que espinhos e ciladas? Espinho é algo que machuca. O que Deus está querendo nos ensinar? Quando você anda no caminho da desobediência, ou seja, quando você não anda nos conselhos de Deus, você só vai se machucar. Você só vai se machucar. Você vai para caminhos que só vai se machucar, só vai sofrer. Agora, quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se dele. Então, não anda com gente desobediente. Não anda com gente que não obedece a Deus. Se você andar com gente assim, você está andando com um perverso. Se você andar com um perverso, você vai ficar assim também e vai também só se machucar. E olha aqui o 6 que fala, olha que bom. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Olha só, aqui nesse versículo está ensinando o quê? Ensina o seu filho, ensina a sua filhinha nos caminhos, nos princípios de Deus, que é a palavra. Ensina, porque se você fizer assim, sabe o que vai acontecer? Ele não vai se desviar dele quando ele for mais velho. Agora aqui, eu vou pegar esse versículo 6 e eu vou voltar no 5 aqui que a gente estava falando dos perversos. Sabe como é que eu ensino meu filho? Eu falo assim, meu filho, o filho obediente
tem tudo. O caminho do filho obediente tem tudo, mas o caminho do filho desobediente, esse é um caminho cheio de... Aí ele fala dodói, né? Porque ele não sabe o que é espinho, ele tem 3 anos. Então eu ensino ele, filho, o caminho do filhinho obediente, sempre ele vai desfrutar de paz, sempre ele vai ter tudo. Mas o caminho do filhinho desobediente é sempre um caminho de dodói, de dor, de espinhos. Tá bom? Ensina o seu filho, piquititico, quando ele for velho, ele não vai se desviar dos caminhos e dos princípios de Deus, tá bom? Versículo 9, nossa, já 10 minutos já. Versículo 9. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Na verdade, Deus está ensinando aqui você sobre generosidade, tá? O que é uma pessoa generosa? O que é o fruto da generosidade, melhor falando? Generosidade, uma pessoa generosa é uma pessoa que tem prazer, ela tem desejo de servir, ele tem prazer de servir o próximo com alegria. Essa é uma pessoa generosa, seja em qualquer área. A gente acha que generosidade é simplesmente você sair dando as coisas, não é somente isso. Generosidade é quando você é uma pessoa generosa, é uma pessoa que ela serve, ela tem desejo de servir o próximo com alegria, tá? E Deus está ensinando você aqui, ó. E não tem jeito, é um princípio de Deus. Se você for generoso, se você for generosa, você será abençoado. Eu vou te falar aqui. Eu tenho experimentado disso, uma outra hora eu conto, mas eu tenho experimentado na prática alguns versículos e dentre eles, esse aqui eu tenho desfrutado. Vamos lá, versículo, então seja generoso, seja generosa sempre, porque você será sempre abençoado. Versículo 11, vamos rapidinho. O que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar será amigo do rei. O que Deus está querendo ensinar aqui? O que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar será amigo do rei. Está falando assim, ó. Se você, toda pessoa que for verdadeira, sincera e tiver sabedoria na maneira de falar, ela vai ser colocada entre as autoridades. Então, ela vai ser honrada. Então, o que uma pessoa, o que uma autoridade, seja um rei, seja um governador, seja um presidente, seja ela quem for, seja um empresário, qualquer tipo de autoridade. Se você conversa com qualquer dono de alguma coisa, empresário, ele sempre vai querer conselhos verdadeiros. Mas o grande problema das pessoas é que as pessoas se achegam perto dessas autoridades e elas querem agradar essas pessoas e passar a mão na cabeça. E não é assim. E quando fala dessa sinceridade, não é uma sinceridade tola que você machuca as pessoas e fala, eu sou sincero, eu sou assim. Não, não é isso que Deus está querendo ensinar. Mas Deus está falando assim, ó, o que ama a sinceridade de coração e é graça no falar, será amigo do rei. O que Deus está querendo ensinar? Toda pessoa que chegar perto de você e pedir algum conselho, seja verdadeiro. Não fica omitindo a verdade. Seja verdadeiro, mas procure ter palavras de sabedoria. E você pode ter certeza que essa pessoa vai te amar pro resto da vida. Eu vou te falar uma coisa, toda pessoa que chega perto de mim, eu falo assim, ó, você quer ouvir o quê? A verdade ou a mentira? E ela fala a verdade. E eu sempre falo a verdade com muita sabedoria e amor. E no final elas sempre falam para mim, Felipe, você é um amigo, você é um conselheiro, eu gosto muito de você. E o que vem depois disso? Vem honra. Depois Jesus te honra, não tem como. Isso não é para Felipe, isso é para todos. Todo aquele que andar na sabedoria de Deus será honrado. Vamos lá, rapidinho, o último. Versículo 15.
A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. Eu quero só falar essa primeira parte aqui. A tolice mora naturalmente no coração das crianças. O que Deus está querendo ensinar aqui, Felipe? Que todo tipo de criança, seja espiritual ou seja naturalmente falando, a criança fisicamente falando, naturalmente, que toda criança ela faz tolice. Toda criança ela faz caquinha. Por isso você tem que ficar de olho nela, entende? Então a minha esposa, quando meu filho era mais novinho, até hoje eu pego no pé dela, eu falo, gata, sabe o que você faz? Fica de olho no meu filho, fica de olho no Bernardo. Por quê? Porque uma hora ele pode estar tranquilo, mas uma hora ele pode fazer alguma coisa errada porque ele não tem noção. A criança não tem noção. Ela não tem noção de perigo, ela não tem noção das coisas da vida, a respeito da vida. Por isso que a Bíblia fala que a tolice mora ao lado, porque ela não sabe. Então, todo tipo de criança você tem que ficar de olho nela, porque senão ela pode fazer uma besteira. Já viu aquelas crianças que estão tranquilas ali brincando, daqui a pouco se cai do nada, machuca a cabeça, acontece um monte de coisa? Ou então quase atropelada. Por quê? Porque os pais não ficaram olhando, porque confiaram. Mas a palavra de Deus já ensina, olha, a tolice mora naturalmente no coração das crianças, tá? Então, você tem que observar ela e corrigir ela. Olha, não é assim, vem aqui, entendeu? Então, eu espero que você tenha gostado de hoje. Esticamos um pouquinho mais, mas eu creio que essas palavras são palavras produtivas do Senhor, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.